Olá pessoal, estou de volta e vamos retornarmos aqui falando um pouco dos aspectos imaginação, fantasia, né? Aí a gente trouxe aqui uma ilustração para vocês, para nós refletirmos, né? Como que é o aspecto de formação das crianças nessa faixa etária, ou seja, nessa etapa da educação básica, que é a educação infantil, né? Então aqui essa imagem, ela me lembra muito num processo de contação de história, né? De contação de história. Quando você vai contar uma história para as crianças, né? Então você vai fazendo gesto, vai fazendo uma fala, um gesto que as crianças muitas vezes ficam assombradas, ficam imaginando o encantamento delas naquele contexto. Então, dessa forma, você vai tornando-se as suas aulas prazerosas, lúdicas, né? De um outro lado, lá uma outra imagem que relembra ou faz nós lembrarmos uma aula com músicas, né? Uma música que traz uma história voltada para a educação infantil, né? Então eu trouxe essas ilustrações para a gente refletir um pouco sobre o processo de ensino-aprendizagem das crianças nessa etapa da educação básica e que nos traz uma reflexão como que é a criança, né? Como que é o pensamento da criança, como que é a imaginação da criança nessa fase. Fundamental as ações e práticas da educação infantil, né? Esses aspectos que eu mencionei aqui. O espaço deve ser tratado com cuidado e com carinho especiais. Os ambientes devem ser organizados, levando em considerações as diferentes características dos projetos e das atividades que serão desenvolvidos, bem como os eixos de ação pedagógica e a faixa etária dos estudantes. Ou seja, aqui é fundamental os cuidados, né? A nossa prática pedagógica na educação infantil, né? Deve ser refletido aquilo que a gente vai trabalhar, aquilo que a gente vai mediar, pensar e repensar, tanto com relação aos recursos didáticos pedagógicos, como também o espaço da sala, o espaço ali, a sala de aula. Tem que ser com muito cuidado, com relação também às nossas atividades que nós iremos realizar com as nossas crianças, relacionado também aos eixos propostos no processo ensino-aprendizado. Devem permitir propiciar a interação das crianças entre si e com o meio, estando sujeitos às modificações propostas por elas e também pela necessidade de adaptação aos projetos em cursos, né? O professor, enquanto mediador, ele deve propiciar esse processo de interação entre as próprias crianças e o professor, né? Entre crianças e criança, crianças e professor, né? E com o meio onde elas estão inseridas, né? E lembrando que a gente tem que ter muito cuidado porque no processo de uma mediação de uma aula, pode acontecer modificações e aí o professor ele tem que ser flexível, né? Vou pegar um exemplo aqui. Muitas vezes nós estamos ministrando uma aula ou mediando uma aula lá no pré-2. E aí, no seu planejamento, era um planejamento intencional do professor, que era o quê? Ensinar os alunos a escrever palavras simples, né? Escrever e ler palavras simples, né? Trabalhar a letra A, né? Ou trabalhar uma outra sílaba. E aí você começa a trabalhar ali e você percebe que as crianças estão cansadas, né? Porque a criança, ela não é igual ao adulto. Até nós adultos cansamos muitas vezes em uma aula de graduação de um curso, né? Imagina as crianças. Então você começa a trabalhar ali, trabalha primeiro, vamos supor, a palavra, vamos supor, uva, né? Então você começa a trabalhar a letra U, mas começa a trabalhar pelo desenho, né? Pelo desenho de um cacho de uma uva, ou o próprio cacho de uva que você levou para a sala de aula. Depois que você fala da uva, né?
quais são os benefícios da uva, como que é plantada a uva, né? Quando que custa a uva. Aí você vai trabalhar a palavra, começando pela letra, depois a junção, né, dessas letras que formam a palavra uva. Então, isso demora muito tempo. Pode ser que a criança canse, até você trabalhar tudo isso. Então, você percebeu que as crianças estão cansadas, você vai partir para uma outra atividade, que pode ser uma atividade através de brincadeiras, né? Brinquedos, materiais concretos. E você pode, então, nesse momento, ser flexível e mudar ou modificar a sua aula. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer que 3 crianças querem continuar trabalhando a palavra uva, enquanto 3 ou mais não querem. E você tem que ter esse domínio. Enquanto umas vai estar trabalhando lá a questão da escrita da palavra uva, você tem que ter esse domínio das outras crianças estar trabalhando com outros materiais concretos. Então, isso o professor tem que ser flexível e tem que ter um domínio dessa situação. A gente vai falar um pouco disso mais na frente um pouco, né, sobre essa questão de trabalhar várias metodologias em uma aula só dentro de uma única sala de aula com as crianças. Estando sujeito às modificações propostas por elas, né, pelas próprias crianças, como eu coloquei pouca hora, né? Mas as mudanças, as modificações não tem que ser feitas pelo professor? Não. Muitas vezes acontece pelas próprias crianças e o professor tem que ser flexível e aceitar essas mudanças, né? E também pela necessidade de adaptação aos projetos em curso. É muito comum que vejamos o ambiente das salas de educação infantil recortado pelas marcas das experiências adultas. Os murais são fora da altura e do campo visual das crianças, os brinquedos e os jogos ficam longe de seu alcance, as mesas têm lugares fixos, as atividades acontecem com hora marcada, né? Isso é muito comum na atualidade ver essas marcas deixadas pelos professores nas salas de aula da educação infantil. E aí a gente já vai perceber aqui que essas marcas não estão de acordo com aquilo que diz a legislação e com aquilo que diz alguns pensadores que escrevem sobre a educação infantil, que pensaram e repensaram a educação infantil, né? Eu costumo muito ouvir, de vez em quando, essa questão das experiências adultas. Por exemplo, os murais são fora da altura do campo visual das crianças. Você vai numa instituição de educação infantil, você entra na sala de aula, os cartazes, as letras estão lá próximo ao teto da sala. Está correto? Está errado. A criança, ela tem que aprender de forma prazerosa, de forma harmônica. Uma criança pequenininha, sentada numa cadeira baixinha, como que ela vai ficar com o pescoço, a cabeça o tempo todo? Vai cansar dela estar tentando visualizar as letras dos cartazes daquelas alturas. Ela vai se sentir cansada, vai ficar impaciente, vai ficar inquieta, então não vai ter aprendizado dessa forma. Aí o que a gente ouça é dizer, não, professor, mas se colocar em uma certa altura, ela vai rasgar, ela vai rabiscar. E aí eu pergunto para vocês, que formação a criança está tendo ali naquela sala de aula? Se a sala de aula é o lugar, é o espaço propício para formar cidadãos, então que formação eu estou mediando para minhas crianças se eu estou pendurando as coisas, né, fixando as coisas tudo no alto para que as crianças não podem rasgar e rabiscar? Então está errado. Está fazendo ao contrário do que a legislação e de que alguns pensadores dizem sobre a formação da criança. Eu tenho que fixar os cartazes, as letras, na altura das crianças, para que ela não possa ficar cansada, fadigada ao admirar, ao apreciar os cartazes e as letras. E a questão delas rasgar, rabiscar ou não, isso entra a questão do professor como mediador, em estar constantemente dizendo
que não pode, que ela pode ver, que ela pode pegar, mas não pode riscar e não pode rasgar. O professor não pode cansar diante desse diálogo com a criança. Vai rasgar no primeiro momento? Vai. Vai rabiscar no primeiro momento? Vai. Mas no decorrer do ano, essa questão do diálogo, da conscientização, constantemente no dia a dia, não é só eu falar com a criança aqui e passar um semestre sem falar nada. É no dia a dia, de acordo com a necessidade de dialogar, de conscientizar a criança, que ela vai se tornando, ou seja, vai adquirindo uma formação sólida, estruturada para o exercício da cidadania, para o mundo do trabalho. É dessa forma. Um exemplo, né? Se você pega no dia a dia, a criança joga um papelzinho de balinha e você vai lá, fulano, por favor, pegue o papelzinho e joga no lixo. Toda vez que ela fizer, você vai fazendo isso. E você mesmo, enquanto professor, faça isso na frente da criança, vê um papelzinho de balinha no chão, pegue e jogue na lixeira. Se você faz isso constantemente durante a formação da criança, ela vai pegar um hábito por isso aí. Eu conheço pessoas que têm esse hábito. Não é só quando ela joga o papel no chão, não, porque ela nem joga. Ela chupa a balinha e já coloca o papelzinho no bolso. Ela vai passando nos corredores ou numa sala, vê o papelzinho, sem perceber, ela já agacha, pega o papelzinho e coloca no bolso. Então isso é um hábito. E isso a gente tem que repassar para as crianças. Isso é um exemplo que eu estou mencionando aqui e que serve com relação da criança rasgar ou rabiscar o cartaz, as letras que são fixadas na altura delas em sala de aula. Ok? O outro aspecto aqui importante também, né? Falei aqui com relação aos murais que são fora da altura do campo visual das crianças, né? Outro aspecto, os brinquedos e os jogos, né? Costumam ver que eles ficam em prateleiras altas, fora do alcance das crianças. Ao contrário do que diz a BNCC, do que diz a legislação. Os brinquedos têm que estar em armários ou prateleiras, onde a criança pode sair do seu assento, da sua cadeira, e ir até lá e pegar. Professor, mas eles vão bagunçar e tal. Deixe. Você está ministrando a sua aula, 2 alunos querem continuar escrevendo lá no quadro ou desenhando, deixe eles fazer isso. O outro quer ir lá no armário, na prateleira e pegar um brinquedinho, deixe ele. Assim ele vai estar adquirindo a autonomia dele, a independência dele. Se a criança, na educação infantil, no ensino fundamental 1, ele não começa a adquirir a sua autonomia, a sua independência, ele vai se tornar um ser humano adulto, dependendo de todos, né? Não consegue fazer nada. Para ir ali tem que ir ainda com os pais ou precisa de alguém. Então a gente tem que trabalhar essa questão da autonomia e da independência da criança. Aonde que vai entrar a mediação do professor? Ensinar, mediar ele a pegar, ele mesmo pegar o brinquedo no armário, o joguinho lá no armário, brincou, vai mediar o processo de ensinamento dele para ele guardar do jeitinho que estava, zelar esses aspectos. É dessa forma que a gente trabalha na educação infantil, né? Um outro aspecto aqui, né, os jogos longe do alcance da criança, já trouxe aqui para nós essa reflexão. Outro aspecto, as mesas têm lugares fixos, as atividades acontecem com hora marcada. Os 2 últimos aspectos. Na educação infantil, as mesas elas não podem ser fixas no chão. As cadeiras também não. Por quê? Porque isso não permite eu organizar a sala de aula e não permite também as modificações em sala de aula. Muitas vezes você vai trabalhar com as crianças em grupos, fazer o círculozinho com as mesas deles e colocar as cadeiras em volta da mesa. Ou outra vez você vai colocar as cadeiras em meio círculo em sala de aula. Então, as mesas, as cadeiras têm que ser móveis, para que nós possamos fazer as modificações de acordo com a necessidade
daquela aula que eu vou ministrar e a necessidade das crianças. Essa questão das atividades acontecer com hora marcada não existe na educação infantil. Não existe, foi aquilo que eu disse. Você planejou para trabalhar a palavra banana com as crianças, né? Começando com o desenho da banana ou levar a própria banana, depois começa com a primeira letra, depois começa com a junção das sílabas, começa a separação também, junta, separa as sílabas. Então, eu posso começar a minha aula com as crianças falando apenas, mostrando essa fruta, né? E falando da importância das vitaminas que elas têm e tudo, e daqui a pouco eu já mudar para uma outra realidade. Então, eu não vou terminar essa atividade sobre a palavra banana como aquilo que eu gostaria, de hora marcada. Não, começa aqui e provavelmente eu vou terminar lá em uma outra aula. Por quê? Foi necessário eu mudar para uma outra atividade. Ok? Mas é preciso ficar atento à proposta da educação infantil. Onde está essa proposta da educação infantil? Está no projeto político da educação, no projeto político pedagógico da escola, está na BNCC, está na própria legislação educacional. Então temos que ficar atento à proposta da educação infantil, a qual define o espaço como cenário de grandes acontecimentos e de muitos sujeitos históricos. Assim, deve haver uma grande preocupação com a funcionalidade e a estética dos ambientes, uma vez que todos eles servem ao propósito de educar. Então, que é o cuidado que nós temos que ter com a proposta da educação infantil. O que é que essa proposta da educação infantil traz para nós? Ou define para nós que o espaço da sala de aula ou o espaço fora da sala de aula onde nós vamos trabalhar com as crianças, né, deve ser construído um cenário onde vai acontecer grandes acontecimentos. Não é porque a criança, ou seja, não é porque essa faixa ou essa etapa da educação básica vamos receber crianças de 2 anos, crianças de 3 anos, de 4, 5 anos, que a minha perspectiva é de que, por ser criança, ali vai acontecer pequenos acontecimentos. Não. Mesmo sendo criança, mesmo sendo educação infantil, a minha perspectiva é que nesse espaço onde eu vou trabalhar com as minhas crianças, vai acontecer grandes acontecimentos, né? É um cenário, é um espaço de grandes acontecimentos. E que desses grandes acontecimentos na educação infantil, né, essas crianças vão se tornar grandes cidadãos, grandes profissionais. É considerar as crianças como grandes sujeitos históricos. É como muitos sujeitos históricos. Então eu tenho que ver a educação infantil e ver as crianças que eu irei receber dessa forma, como sujeitos históricos, sujeitos que constroem história, que fazem história, e por isso a sala de aula é um cenário de grande acontecimento. O cenário de aula da educação infantil deve ser, e é dessa forma que a proposta da educação infantil define, né, que a sala de aula deve ser um cenário de grandes acontecimentos. Assim, deve haver uma grande preocupação com a funcionalidade e a estética dos ambientes, né? Ou seja, preocupação, reflexão sobre a estética do espaço que é a sala de aula. Como que eu vou construir essa estética nas paredes da minha sala de aula? Como que os cartazes que eu vou utilizar, as letras, né? Os cantinhos que a gente vai falar futuramente, como que eu vou fazer? Tudo isso faz parte da estética da sala de aula, né? A funcionalidade da estética desses ambientes, propício o processo ensino-aprendizagem das crianças, né?
uma vez que todos eles servem ao propósito de educar. Claro, todos os materiais didáticos pedagógicos que eu utilizarei na sala de aula têm que ter a função de educar. Os materiais concretos, cartazes, as letras, né? A forma como eu organizo as cadeiras, as mesas, tudo isso tem que ter um objetivo. Qual que é esse objetivo? De educar. O propósito de educar. Ao pensarmos a organização do espaço, é preciso considerar seus usuários. Quem é que vai usar? São as crianças. As crianças são os meus clientes. As crianças são a minha clientela, né? Então, esse espaço é preciso considerar os seus usuários. Eu não tenho que organizar uma sala de aula para mim, enquanto professor. Eu não tenho que planejar, fazer o meu planejamento para mim. Eu faço o planejamento e organizo a sala de aula para os meus clientes, que são os alunos. Muitas vezes eu planejo, faço um planejamento, está perfeito na minha concepção. Está 100%. Mas só que, infelizmente, eu fiz o planejamento para mim. Não foi para as crianças. Por isso, eu volto à reflexão no início da aula. Por isso, os meus planejamentos, a sala de aula, eu devo planejar, organizar para receber as crianças. Por isso, eu tenho que refletir sobre a realidade da criança, sobre as especificidades de cada criança que eu recebo. Porque senão o planejamento não vai surtir efeito, a minha aula não vai ter significado na formação da criança, né? Conhecer o seu contexto sociocultural, né? O contexto onde a criança vive, a realidade onde a criança vive, os valores de sua comunidade, né? Quais são os valores da comunidade onde a criança vive? Porque a minha aula tem que partir de tudo isso, né? E suas reais necessidades e demandas, né? Quais são as necessidades das crianças que eu vou receber? É uma criança que já sabe ler e escrever ou que não sabe nada disso? É uma criança que precisa ter uma alimentação antes de ir para a sala de aula? Ou que muitas vezes está na sala de aula e precisa de uma alimentação porque ela não teve refeições em casa? Tudo isso tem que ser refletido, repensado, para que as nossas aulas surte efeitos significativos de qualidade na aprendizagem das crianças. Ainda que se pensar nas condições de segurança dos ambientes, né, que começa pelo uso de materiais resistentes, de boa qualidade, duráveis e com eficácia comprovada, especialmente em relação ao mobiliário, às instalações elétricas e hidráulicas e aos vidros e espelho. Professor, mas isso aqui cabe ao professor? Sim. O professor ele não vai fazer as instalações elétricas, mas o professor, enquanto regente da sala de aula, ele tem que estar atento à instalação elétrica, as tomadas, se tem alguma tomada com problema, né? Ele tem que estar atento àquilo que pode causar um constrangimento, aquilo que pode causar um dano à saúde e à vida da criança. Então o professor tem que estar atento. Tem uma extensão, tem uma tomada ali e ela não está tampada. O professor tem que ir lá no secretário, de quem é responsável por essa parte, e cobrar. Por quê? Porque uma criança pode empurrar o dedo ali e pode causar danos à saúde da criança. Tem um fio que está despelado. O professor viu, ele tem que ir no responsável por aquilo ali. Então, tudo isso, o professor tem que estar atento em sala de aula. Aquele momento que o professor está em sala de aula com a criança, a responsabilidade lá dentro da sala de aula é totalmente do professor. Eu estou trabalhando com criança de 2 anos. Os brinquedos que essa criança está utilizando, ele é pequeno, não corre o risco da criança colocar na boca, engolir, engasgar, ou no ouvido ou no nariz. O professor tem que estar atento a isso também. Então, e tudo isso se faz aonde? No meu planejamento.
O planejamento é a cara da minha aula. No meu planejamento eu repensei tudo sobre a sala de aula, sobre o vídeo que eu vou assistir, o filme que eu vou assistir com a criança, sobre os brinquedos que eu vou utilizar, tem que estar tudo no planejamento. Porque é o planejamento que vai me orientar passo a passo em sala de aula. A questão é dos materiais ser resistentes, da qualidade, ser duráveis. Tudo isso tem que o professor estar atento. Embora muito disso aqui para comprar, para organizar, para fazer um reparo não é de responsabilidade do professor, mas o professor fica atento e solicita de quem é responsável por isso. A proteção adequada em situações que oferecem risco, como no caso de escadas, janela, varandas, piscinas, saídas, também deve ser cuidadosamente planejado. Eu vou retirar os meus alunos da sala e vou levar para a biblioteca ou para a sala de data show televisão. Eu tenho que refletir sobre o caminho que eu vou percorrer até lá. O que nesse caminho pode correr risco à vida do meu aluno? Ao sair da sala de aula com os meus alunos, a responsabilidade é minha também fora da sala de aula. É por isso que para você levar os seus alunos a um parque, levar os seus alunos a uma outra sala, tem que estar no planejamento e a coordenação tem que ter conhecimento disso. Outro importante foco da atenção são os parquinhos, que devem ter seus brinquedos bem fixados no chão, que deve ser de areia, grama ou emborrachado, e nunca em área cimentada, pois em caso de algum acidente, o piso de cimento não amortece o impacto tanto quanto os outros, né? Então, quando se fala de um processo ensino-aprendizagem, a responsabilidade não é só do diretor. A responsabilidade não é só do secretário da escola. A responsabilidade não é só do supervisor orientador. A responsabilidade é de todos. É um processo coletivo. Então você levou a sua turminha para um parque e viu que tem algo inadequado, né, que a gente está vendo aqui hoje na nossa formação enquanto cursista. Essa formação aqui não é para mim guardar, essa formação é para mim colocar em prática. Então você levou as crianças em um parque, viu algo que corre risco à saúde da criança, que coloca em risco a saúde da criança, e que você viu isso na sua formação, você vai lá e conversa com o diretor. Não é só chegar lá e mandar, não. Você, olha, penso que isso, né, de uma forma dialógica, no diálogo, de forma democrática, conversa com o diretor, com a supervisão, entendeu? E fala do que não está adequado ali à sua aula com relação ao recurso utilizado. Porque caso aconteça alguma coisa com a criança, isso vai repercutir em todo o coletivo da escola. Então, com relação ao parquinho, com relação a outro espaço da escola que o que nós percebemos que pode colocar em risco a saúde, a vida da criança, a gente tem que solicitar de quem é responsável por aquilo. Quanto aos outros brinquedos manipuláveis, esses devem ser seguros, né? Adequados a cada faixa etária e estar em boas condições de uso, além de serem objetos laváveis, né? Como eu falei para vocês, os brinquedos eles têm que ser de forma também relacionada à faixa etária da criança. Como eu falei, se é uma criança de 1 ano, de 2 anos, você não pode dar brinquedos pequenos para ela. Que corre o risco dela colocar no nariz, no ouvido ou na boca, né? Geralmente tem que ser brinquedos grandes e dependendo da faixa etária da criança, se for uma criança de menos de 1 ano ou de 1 ano, deve ser um espaço que não tem que ter objetos, por exemplo, mesas, né, cadeiras, tem que ser mais almofadas, né, carpetes, para que a criança não corre o risco de rumar num objeto desse e se machucar. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Se vai para um parque, tem que analisar as condições do balanço, se não corre o risco de quebrar esse balanço e a criança cair. Tudo isso tem que ser visto. Tem que ser objetos laváveis, porque esses objetos têm que ser bem higienizados e não pode ser com produtos químicos,
porque pode causar uma irritação aí na pele da criança. Tudo isso tem que ser analisado. Laváveis ou higienizados, por quê? Porque esses objetos não é só apenas uma criança ou uma turma que vai utilizar. Várias turmas vão passar por ali para utilizar esses objetos. Aqui a gente vai falar um pouco sobre essa estrutura dessa etapa da educação infantil. Vamos lembrar e não vamos relembrar e não vamos esquecer. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. A educação básica são divididas em 3 etapas: educação infantil, fundamental e ensino médio. Então não vamos esquecer isso. Só que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, ela é dividida em 2 etapas, que é creche e pré-escola. Creche de 0 a 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. Não vamos esquecer isso. Não é que creche é a primeira etapa da educação básica e a pré-escola a segunda etapa da educação básica, não. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. E a educação infantil é dividida em 2 etapas, creche e pré-escola. Não vamos esquecer isso aqui e confundir. De 0 a 3 anos, espaço de exploração e aprendizagem, né? Como que se dá esse espaço de exploração, de aprendizagem das crianças? Ainda de se levar em conta as demandas particulares de cada faixa etária. Como, por exemplo, as crianças de 0 a 1 ano de idade, que necessitam de ambientes amplos, coloridos, com pouco ou nenhum mobiliário, apenas almofadas e brinquedos, onde possa engatinhar livremente, ensaiar os primeiros passos, interagir com outras crianças, brincar, descansar quando desejarem. Então foi aquilo que eu falei para vocês no slide anterior, né? Então, cada objeto, cada espaço deve ser preparado e usado de acordo com a faixa etária da criança. Se é a criança de 0 a 1 ano, ela vai estar ali engateando, né, os primeiros passos, ela vai estar arrastando, né? Então tem que ser um espaço propício a essa faixa etária, né? Deve ser um espaço bastante colorido, porque chama a atenção, a curiosidade da criança, mesmo de 0 a 1 ano. Elas gostam, né, de espaço bem colorido, com pouco ou nenhum mobiliário, cadeira, mesa, para não correr o risco dela e começar a engatear os primeiros passos, arrumar na mesa e se machucar. Tem que ter almofadas, né, brinquedos grandes, para que elas, às vezes, brinquem com esses brinquedos, almofadas, né? Ou seja, um espaço bastante amplo onde ela possa engatear livremente, ensaiar os primeiros passos sem correr o risco de arrumar em algum móveis, né? Aprender nesse espaço, interagir com as outras crianças, já é um momento, mesmo com 1 ano ou menos de 1 ano, já é um momento que as crianças já pode trabalhar a questão da interação com as outras crianças, né? Brincar com as outras crianças. E as almofadas e carpete também servem para o descanso dessas crianças quando elas desejarem. Isso de 0 a 1 ano. Assim podemos desenvolver-se a questão física da criança, né, os aspectos físicos da criança, os aspectos intelectuais e a efetividade da criança, né, manipulando objeto, trocando experiência, testando suas capacidades motoras em um ambiente estimulador e seguro, né? Então, a partir de 1 ano de idade, já pode trabalhar essa questão física, os aspectos físicos da criança. Quando ela está engateando, treinando os primeiros passos, ela está trabalhando as questões físicas, né? Ou manipulando objeto, a coordenação motora, a questão intelectual das cores, né? Do ambiente chamativo. Já está trabalhando a questão da efetividade da criança, ou seja, a afetividade da criança, né, da interação dela com as outras, né? Tudo isso já pode ser trabalhado nessa faixa etária, mas tem que ser num ambiente estimulador e um ambiente seguro. Nessa etapa, sua participação é fundamental, ou seja, a participação
do professor, a interação, a intervenção, a mediação do professor é fundamental. A conservação e a limpeza desses espaços deve ser tida como integrante do procedimento didático, uma vez que as crianças se encontram na denominada fase oral, levando à boca tudo o que encontra pela frente, como parte de sua aprendizagem. Então, o professor nessa faixa etária, muitas vezes o professor é visto como babá, como cuidador. Não. Na minha concepção, o professor, ele é professor nessa faixa etária, embora ele vai cuidar de alguns aspectos com relação à higiene, aos cuidados ali, mas ele não deve ser visto como cuidador, como babá, jamais. Ele é professor, porque nesse processo de cuidar, de higienizar, ele está mediando o processo ensino-aprendizagem. Tem que ser essa concepção mesmo de professor. Se ele tem a formação de professor, ele é professor, né? Então, cuidado com os objetos, né, os brinquedos que as crianças estão manuseando, porque essa é a fase oral da criança. O que isso quer dizer? Tudo que a criança pega, ela leva à boca. Então, com relação ao tamanho dos objetos, com relação à limpeza dos objetos, tem que ter cuidados, né? A criança fez xixi ali ou fez cocô, o professor tem que estar ao cuidado de estar sempre limpando bem o ambiente, né? Talvez ele pode não limpar, mas pode solicitar alguém responsável para fazer essa limpeza. Então, é muito cuidado, né? Ambiente limpo, seguro e lúdico, né? Motivador. Então, pessoal, a gente vai estar concluindo a nossa segunda aula, relacionada à disciplina Fundamentos da Educação Infantil, com essa imagem que está relacionado a essa faixa etária da criança de 0 a 1 ano. Né? Aqui é uma sugestão de espaço, né? Como organizar o espaço para trabalhar com criança nessa faixa etária. Então vocês podem perceber que não tem quase móveis, né, no espaço. Tem algumas almofadas coloridas de bichinhos, né? Carpetes. Então esse espaço é um espaço propício para a criança engatilhar, né? Treinar os primeiros passos, descansar quando elas sentirem necessidades, né? Então é um espaço bem coloridos, com desenhos, né, de bichinhos que chamam muita atenção da criança, e embora tenha alguns aspectos que não está de acordo com aquilo que a gente falou anteriormente, com relação à questão de fixação de imagens ou cartazes, ainda estão altos, e a gente tem que ter cuidado com isso. Embora a gente está tendo uma formação, para quê? Para colocar em prática futuramente, ok? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.